Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca. Bom dia! Está começando agora mais uma edição do seu programa Observadores. E nesta manhã de domingo a gente vai falar um pouquinho sobre o trabalho da Defensoria Pública do Estado do Pará aqui em Marabá. Para tanto, a gente trouxe aqui o coordenador da Defensoria, o Dr. José Erickson. Bom dia, José Erickson. Bom dia, Patrick. Bom dia a todos que nos assistem. Também aqui conosco, para participar desse bate-papo, outro experiente defensor público, o Dr. Alisson Castro. Bom dia, Dr. Alisson. Bom dia, Patrick. Bom dia para quem nos assiste em casa. Este é o programa Observadores. Eu sou Patrick Roberto e você estará conosco na próxima hora. Voltamos após o intervalo. Fique conosco. De volta com o programa Observadores desta manhã de domingo e hoje recebendo aqui dois membros da Defensoria Pública do Estado do Pará, José Erickson, que é o coordenador aqui em Marabá, e Dr. Alisson também, outro experiente defensor que atua aqui na região a partir daqui de Marabá. A intenção de trazê-los aqui inicialmente é óbvio, para explicar para as pessoas o trabalho de vocês, dar uma maior claridade sobre como ter essa assistência judiciária, que tipo de casos vocês têm atuado mais, e eu acho que vai ser uma oportunidade muito boa para as pessoas em casa entenderem bem como funciona o contexto do trabalho da Defensoria Pública. Não é isso, doutor José Erickson? Exatamente. Bom dia. Bom dia e fico muito honrado pelo convite, Patrick, de estar presente aqui no seu programa, de poder prestar as informações e falar com o teu público, falar com a população marabaense e com a população também aqui da região, que a gente sabe do alcance do teu programa. Então, realmente, em nome da Defensoria Pública, a gente está muito honrado e feliz em poder participar do programa e poder contribuir. E, logicamente, a informação e a informação para o nosso assistido integra também uma das nossas atribuições. Nesse bate-papo, eu e meu colega Alisson, a gente vai ter a oportunidade de poder mencionar as atividades da Defensoria Pública, mas, de fato, estamos extremamente honrados e agradecidos com o convite. Que bom. Doutor Alisson também, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Patrick, meu colega Dr. José Erickson. É uma honra estar aqui presente no seu programa Observadores, para a gente tentar passar para a população de Marabá e região o que é a Defensoria, qual é a nossa atribuição, nosso dia a dia, o que nós fazemos, e assim nós estaremos contribuindo, informando a população marabaense, que é o nosso propósito, né, de trazer a informação, de passar para a população de Marabá e região, o que é a Defensoria, o que ela faz e os nossos objetivos. Que bom. Bem-vindos, mais uma vez, obrigado por tirar esse tempinho para estar aqui conosco. Então, José Erickson, embora seja muito importante essa assistência jurisdicional, as pessoas que não têm condição de contratar um escritório de advocacia, essa figura do defensor público ou da defensoria pública, em termos cronológicos, né, ela é muito recente ainda na história do Brasil, né? A gente vê muito nos filmes americanos, né? Se você não tiver... O policial está prendendo bandido e diz lá, né? Se você não tiver direito... se você não tiver um advogado, o Estado vai indicar um advogado para você. É a lógica também que a nossa legislação brasileira também usa. Sim. Né? Mas a figura mesmo do defensor público, da defensoria pública, ela é muito recente ainda. Né? Ela não é uma figura que sempre existiu e até o próprio governo federal ou o próprio Conselho Nacional de Justiça está também obrigando os estados a aumentarem a capacidade das defensorias públicas, estrutura, número de profissionais. Então, a gente ainda está... eu posso dizer que já acompanho há muito tempo como jornalista, posso dizer com maior tranquilidade que a gente ainda está engatinhando ainda na estrutura que as defensorias públicas mereceriam e no número de profissionais que a gente deveria ter cuidando disso. Estou falando alguma besteira? Não, Patrick, as tuas informações, o teu histórico é preciso. A Defensoria Pública integra o sistema de justiça, onde nós temos o Poder Judiciário, o Ministério Público, a advocacia privada também é fundamental nessa composição do sistema de justiça. Sim. E dentre todas essas instituições, a Defensoria Pública é, sem dúvida, a mais jovem, e não é mais jovem apenas no estado do Pará. No todo o país, as defensorias públicas são instituições jovens, então
Daí porque... Tem estados que até outro dia nem tinham defensoria pública, né? Já passaram até agora porque a gente está dentro de uma lei, né? Que já tem 4 anos, se eu não me engano, foi uma emenda constitucional que obriga os estados a constituírem e investirem em defensoria pública. Exatamente. Então, deu 8 anos para isso, nós estamos na metade do caminho. Daqui a 4 anos, os estados deverão estar regulares com isso. Essa emenda constitucional, essa disposição, esse positivo constitucional determina que em cada comarca possa contar com um defensor público. Perfeito. Agora, é lógico que a gente não tem percebido isso, lamentavelmente, de uma forma geral. Isso não é específico no estado do Pará, mas a gente não tem percebido, de uma forma geral, essa necessidade, esse atendimento da população com a urgência que é merecido. Porque hoje a Defensoria Pública atende, como você pontuou bem, as pessoas que não têm condição de constituir advogado. Isso não é apenas no aspecto criminal, no aspecto civil, no aspecto da infância e juventude, dos mais diversos ramos do direito. Então, hoje, se uma pessoa está precisando ingressar com uma ação de alimentos, por exemplo, que é uma das ações que a gente tem mais numerosa, e se ela não conta e não tem condição de constituir advogado, essa pessoa vai ficar sem acesso à justiça. Então, hoje, graças a Deus, graças ao empenho das instituições do poder público no estado do Pará, a gente conta em Marabá com defensores públicos. Ainda não é o número que seria ideal, mas ainda assim hoje a população de Marabá conta com a defensoria pública. O que não ocorre, por exemplo, em cerca de 100 outros municípios no estado do Pará, e apenas falando do estado do Pará, que não contam com a assistência da defensoria pública, e quando a pessoa se vê numa situação de ter que procurar justiça e não tem condição de constituir advogado, ela fica totalmente desamparada. E assim, é muito importante... Ou seja, no estado de mais de 140 municípios, né, 144, se não me engano, a gente, 1/3 dos municípios contam diretamente com a Defensoria Pública. Exatamente. E a gente espera que esse impositivo constitucional, de que cada comarca possa contar, possa ser respeitado. Assim, a gente está num prazo, sim, mas lógico que é uma briga dura, e a gente espera que cada comarca possa contar com um defensor público, porque isso não se trata apenas de poder garantir à Defensoria Pública melhores condições, necessárias condições de trabalho, mas garantir para o cidadão, para o assistido, para a pessoa que precisa procurar justiça, uma forma, um canal de viabilização dessa justiça. É muito importante esse histórico, porque eu não tenho dúvida também que a Defensoria Pública é um instrumento democrático por excelência de acesso à justiça. Porque a democracia, o que é? De forma mais geral, seria o governo do povo para o povo. E isso se observa no sistema de justiça, garantindo ao povo meio de acessar a justiça. E qual é a forma de acessar a justiça? É através da Defensoria Pública. Porque hoje o cidadão, salvo algumas exceções legais, se ele tiver uma demanda, ele não pode ingressar diretamente no judiciário, bater nas portas do judiciário e dizer, olha, juiz, eu quero que decida ou que resolva o meu problema. Isso não é possível. O Ministério Público também tem uma função fundamental, muito importante, mas a atribuição do Ministério Público também é muito específica e não abrange milhares de situações que apenas a Defensoria Pública tem a missão constitucional de atender. Então, assim, é fundamental também traçar esse perfil da Defensoria Pública enquanto instrumento da democracia por excelência para garantir o acesso à justiça. Certo. Vamos botar o doutor Alisson na conversa. Alisson, eu sei que, tanto no caso do Ministério Público quanto da Defensoria Pública, o custo disso, né, é bancado pelo cofre do Estado, ou seja, está no orçamento anual do governo do Estado a manutenção tanto do Poder Judiciário, né, dos órgãos do Poder Judiciário, como também da própria Defensoria Pública. Porém, a Defensoria Pública ela tem caráter próprio como Ministério Público ou ela afeta diretamente ao governo? Patrick, a Defensoria Pública do Estado do Pará, ela foi pioneira. Nós nascemos em 83, então a Defensoria do Pará, ela vai completar este ano de 2018 35 anos de existência. Ao passo que a Defensoria Pública ganhou estatura constitucional apenas em 88. Então a nossa Carta Republicana está fazendo 30 anos esse ano, a Constituição Cidadã proclamada por Ulisses Guimarães. O Estado do Pará foi pioneiro. Então os defensores que hoje estão atuando em Belém, são os nossos decanos da carreira, foram desbravadores, então estão há 35 anos na nossa instituição. E a nossa caminhada já vem de muito tempo, né? Desde 83, com defensores que já são falecidos, mas que contribuíram
tiveram o espírito de bandeirante, de contribuir com a assistência jurídica do nosso Estado. Em relação à sua pergunta, a Defensoria Pública, junto com o Ministério Público e com o Judiciário, nós fazemos parte do bolo financeiro do Estado. Então, o Poder Judiciário, para você ter uma ideia, aproximadamente ele leva 9% do orçamento do Estado por mês. O Ministério Público, 3%. E a Defensoria, apenas 1,64%. Então, você já tira a diferença. É como se fosse, explicando para o telespectador, uma pensão alimentícia, que você tem que descontar todo mês aquele valor para o Estado. Então, nós temos, assim, essa estrutura, né, do cofre do Estado, própria, Judiciário 9% aproximadamente, Ministério Público 3% e Defensoria 1,64%. Era aí que eu queria chegar, né? Eu acho que imagino um mundo ideal que a gente possa, pelo menos nessa balança aí, conseguir equiparar mais tarde o orçamento da Defensoria Pública ao do próprio Ministério Público. Se nós olharmos que a importância é a mesma e também o interesse de alcance também deveria ser o mesmo, o ideal é que a gente possa mais tarde chegar a um equilíbrio maior nesse... E sabes, Patrick, assim, e eu pessoalmente entendo que cada uma dessas instituições que o meu colega Alisson mencionou, o Poder Judiciário e o Ministério Público, precisam ter um acréscimo orçamentário, precisam ter uma ampliação, porque hoje a população precisa de mais do Judiciário, mais do Ministério Público, mas é evidente que, olhando a atual divisão orçamentária, há uma disparidade enorme que não permite que a gente, Defensoria Pública, tenha, como é exigido, a mesma condição de atendimento à população, como hoje, por exemplo, tem, com as suas atribuições, com seus objetivos, o Ministério Público e o Poder Judiciário. Então, hoje, se essas instituições, e digo isso com razão, reclamam da insuficiência orçamentária, que dirá, e mais ainda a Defensoria Pública, que tem 5 vezes menos que o Judiciário e 3 vezes menos, praticamente, que o Ministério Público. E isso frente a uma sociedade que se modernizou em muitos aspectos, surgiram novas demandas e que estão criando novas demandas também para o Judiciário, né? A gente pode imaginar, o próprio você citou aí a questão familiar, né? Ou seja, antigamente não era tão simples você decidir por uma separação, porque tinha uma série de convenções sociais, etc. Hoje em dia, quando as pessoas já têm menos paciência com isso, logicamente, imediatamente, até quando envolvem filhos, vai virar uma demanda judicial. Sim, não tem como não virar, né? Sim. E é muito importante, assim, a população estar atenta para poder cobrar a importância do aumento orçamentário da Defensoria Pública para permitir a nomeação de mais defensores, mais servidores, aumento de estrutura, porque sem isso é a população que perde. Não adianta ficar com a expectativa de poder ser atendido, mas não tem o profissional ali para poder atender no município que precisa e com o número que precisa. A despeito disso, Patrick, e eu acho que o colega Alex pode até contribuir com a informação na espera criminal, a respeito de toda essa limitação orçamentária. Sim. No ano passado, a Defensoria Pública, só a Defensoria Pública foi responsável por cerca de 1.500 novas ações. No levantamento que a gente fez no ano passado, de ações que as 2 varas de família receberam, cada uma delas recebeu cerca de 2.000 processos. No total, 4.000 processos das varas de família que envolvem uma parte das nossas demandas. Com marca de Marabá. Com marca de Marabá. Então, 4.000 processos, 4.000 novos processos, novas ações, sendo que 1.500 delas apenas da Defensoria Pública. E isso é um número muito expressivo, porque nós não temos defensores, nós temos apenas, no ano passado hoje a gente conta com 10 defensores permanentes, mas o número de defensores é infinitamente menor, por exemplo, do que a advocacia privada que existe em Marabá e que também contribui, auxilia, peticiona, ingressa com ações. Então, esse número só demonstra o número enorme de procura que tem havido pela Defensoria Pública e que acarretou nesse número de ações apenas para dar um exemplo, de que a despeito da dificuldade orçamentária, que é real, que precisa ser corrigida, a despeito de tudo isso, a Defensoria consiga dar uma resposta, no que diz respeito, nem que seja a menos do que diz respeito a viabilizar o acesso à justiça daquele cidadão que procura a Defensoria Pública. Na medida que o assistido ele é bem atendido, ele é bem acolhido, ele retorna. Você vai num órgão que o defensor te atende mal, você não tem resposta do seu processo, o assistido ele não retorna.
E na medida que a gente vai atendendo bem, a gente vai acolhendo aquele assistido que já chega com problema, então ele retorna. Então a nossa demanda ela vai crescendo todo ano. Por isso a necessidade do orçamento acompanhar as demandas, porque as nossas A própria demandas... resposta, como o senhor está falando, ela aumenta a confiança do jurisdicionado na justiça, não é isso? Nas instituições. Né? Ou seja, eu estou vendo meu problema sendo resolvido, eu estou vendo o processo andar e aumenta por tabela também a confiança da população nas instituições, que é o grande mote da coisa. Né? E, Patrick, uma coisa importante que deve ser dita é o seguinte: tem muitos assistidos que a gente ingressa com ações, milhares que ingressam com ações, que graças a essas ações conseguem obter uma resposta do judiciário, mas também eu não ignoro que também tem outras centenas de assistidos que ingressam com ações através da Defensoria Pública e não obtém uma resposta. Isso também tem a sua razão de ser. Hoje, o número de processos que ingressa é muito maior do que o número de processos que é decidido pela Justiça. E, às vezes, tem assistido que fica muito satisfeito e vai lá na Defensoria para agradecer. Mas tem outros que vai lá com processo de 2, 3 anos e perguntam: doutor, o que é que precisa fazer? E, às vezes, o que precisa fazer infelizmente, aguardar. É persistir. É persistir, é ir na Defensoria sim, mas aí no fórum também, procurar o seu processo, porque tem vara aqui no Fórum de Marabá que tem cerca de 10 mil processos. Então, assim, se o indivíduo não estiver ali acompanhando o processo dele, saber como é que está a tramitação, colaborar também com o trabalho do defensor, que às vezes não tem condição de estar lá acompanhando cada um daqueles processos, o processo vai ficar perdido no meio daqueles. Então, muito importante esse trabalho de persistência, de persistir, mas, sobretudo, situações mais simples, por exemplo, como atualizar o endereço. Tem muitos processos que deixam de ter uma tramitação porque regular. Porque eles não conseguem notificar a pessoa ou... Chegou um assistido uma vez para mim e perguntou por que o processo dele estava demorando tanto. Aí eu disse: onde é que o senhor está residindo? Ele falou: atualmente em Paraupebas. Mas quando o senhor entrou com a ação, foi aonde? Não, foi em Tupiranga. Eu de lá entrei com a ação e vim para Marabá e agora estou em Paraupebas. Já estava morando no terceiro lugar, né? Então, você vê que o desconhecimento faz com que a pessoa também atrase a vida da pessoa. Senhores, a gente vai para um rápido intervalo e voltamos em seguida aqui na TV Correio SBT. De volta com o programa Observadores deste domingo, hoje esclarecendo aqui sobre o trabalho da Defensoria Pública do Estado do Pará, aqui na comarca de Marabá e região. A gente está aqui com o coordenador da Defensoria, Dr. José Erickson, e outro experiente defensor, que é o Dr. Alisson. Como o Erickson respondeu a última pergunta, vamos democraticamente aqui passar uma pergunta para o Alisson. Então, só para deixar bem claro, Dr. Alisson, até porque a gente hoje tem as varas especiais, né? Quando hoje a pessoa, em que caso hoje a pessoa pode procurar diretamente o judiciário sem precisar de um advogado, e em que casos se encaixa a procura pela Defensoria Pública? Quem tem direito a procurar a Defensoria Pública? Todo cidadão que ele não tenha condição de constituir o advogado, ele tem direito à Defensoria Pública. E como que se define isso? Isso, aí a lei ela determina o pobre na forma da lei, né? Certo. O pobre na forma da lei, na definição legal, é aquela que ele não pode prover as despesas do processo sem privar-se do seu sustento e da sua família. Okay. Então, toda aquela pessoa que não pode prover as despesas do processo, pagar custas judiciais, sem privar-se do seu sustento e da sua família, ele tem direito à Defensoria Pública. Okay. Então, como é que a gente faz essa triagem? O assistido, ele chega na Defensoria, a gente tem uma conversa, olha, a gente já tem essa experiência, sabe, olhando a pessoa, né, se a pessoa tem ou não condições pela roupa, E se a gente desconfiar, no nível de instrução, a gente já pergunta: a senhora tem condições de pagar advogado? Ela fala: olha, doutor, eu tinha, mas eu estou numa situação difícil, eu estou apertado financeiramente. O que a gente faz para se resguardar? A gente pede para aquele assistido assinar uma declaração, que naquele momento ele não está podendo pagar advogado, que ele está numa situação... Nós temos essa declaração padrão, então nós apresentamos para ele: olha, você vai ter que assinar essa declaração,
que aí para depois não surgirem questionamentos, até mesmo o Ministério Público como fiscal da lei, ele pode, mas defensor, você não poderia estar atuando nesse caso, aquela pessoa tem condições. Porque muitas vezes alguém de uma fé pode procurar a defensoria para não pagar custos do processo. Se ela for condenada, ela não vai pagar honorários. Então, até para evitar isso... está tomando o lugar de alguém que realmente teria o perfil. De o perfil. Então, a gente faz essa triagem olhando para a pessoa e conversando, né? Dialogando e perguntando se a pessoa tem condições. Se não tiver, a gente atua no caso. Isso na área civil. Na área criminal, que é a área onde eu atuo, sou titular da 2ª Defensoria Criminal, funciona um pouco diferente. Por quê? Ninguém pode ser processado sem defesa. Não existe processo sem defesa, não existe processo sem defensor ou advogado. Então, o que acontece? Se aquela pessoa que tenha condições não constitui um advogado, o que o juiz faz? Ele nomeia a defensoria, eu vou atuar no caso, mas ao final do processo o juiz condena aquela pessoa a pagar honorários a favor da Defensoria Pública. Nós temos uma conta, uma agência, e aí o juiz condena aquela pessoa a pagar honorários em favor da instituição. Esse dinheiro, essa custa judicial, ela, no final das contas, vai ajudar também a bancar o trabalho da Defensoria Pública. Para que o assistido que está sendo acusado de um crime, vamos supor, de homicídio, e aí ele não constitui um advogado, mas é um fazendeiro, é um comerciante, ele não constitui. O juiz, tá bom, não vai ter problema, eu vou nomear o defensor e ao final você vai pagar honorários, eu vou estipular um valor e você vai pagar. Se não pagar, aí entra na dívida ativa do Estado, vai ter execução fiscal. Então, na área criminal funciona um pouco diferente da área civil, que eu não posso simplesmente ter essa conversa, pedir para ele assinar uma declaração, certo, porque ele tem o direito à defesa. Então, mas o juiz toma essa providência ao final, condena ele a pagar honorários para a defensoria. Certo. Então, José Erickson, recentes inovações nas legislações tornaram mais simples algumas situações, como, por exemplo, o divórcio para quem não tem filhos. Né? Hoje é bem mais simples do que era antigamente. Evita uma situação judicial tremenda. Né? Como é que funciona esse tipo de... Essa é mais uma dentre várias inovações que estão dentro de uma linha de tentar desafogar o judiciário, de desjudicializar. Desafoga vocês também, né? Desafoga a gente, mas a gente tem um papel de judicializar, mas também de conciliar. Certo. Então, mesmo situações que não geram um processo e que possam ser resolvidas, a Defensoria Pública também tem atribuição. Então, pode ser que não vire um processo, mas a gente acaba tendo trabalho do mesmo jeito. Mas a situação do divórcio extrajudicial, que você bem pontuou, da situação do casal que não teve filhos, nem tem bens para dividir, diferente do que havia antes da alteração legislativa, que precisava de um processo que, bem ou mal, acaba sendo longo. Para uma pessoa que quer resolver logo, quer resolver sua vida logo, um dia que seja é muito tempo. Então, o que dirá 6 meses, que às vezes é um tempo até razoável um processo resolvido, e é um tempo realmente que a gente tem, que nos assistidos realmente não tem a paciência para poder aguardar. Mas, para essa situação, é possível do casal que não tem filhos menores, não tiveram filhos, não tem patrimônio, ingressar com o pedido diretamente no cartório, que pode ser viabilizado... No cartório comum, no cartório da cidade. No cartório onde... Não é o cartório do fórum. Não, no cartório onde foi lavrado o casamento do casal, a Defensoria Pública oficia solicitando o divórcio daquele casal, indicando que são assistidos à Defensoria Pública, dispensadas as custas, se realmente foi identificado que são pobres nos termos da lei. E aí, diferente de submeter a um processo judicial longo, basta apenas o trabalho do cartório, onde foi feito o casamento, emitindo uma certidão de casamento com a averbação do divórcio. Mas o que eu queria contextualizar é que isso se insere dentro de várias medidas que o objetivo é desafogar o judiciário. Porque hoje é importante, em alguns casos, que o judiciário dê resposta. Mas em outros, a gente percebe que a resposta não é dada no tempo adequado. E a resposta a destempo não é justiça. Aquela decisão, mesmo que de repente esteja dentro da expectativa do assistido, se ela chega depois de muito tempo, já não vai ser satisfatória. Daí porque a legislação e a Defensoria Pública já tem esse espírito também, tem estimulado que sejam estimuladas medidas de desjudicialização, práticas como conciliações e mediações, que a Defensoria Pública também tem essa atribuição de poder, e isso a gente faz até um apelo para o
seu telespectador, a população que está assistindo, porque hoje só se procura a justiça, um advogado ou a defensoria pública, porque eu tive um problema e quero entrar com processo. Quero processar e quero que a justiça condene. É como se você tivesse ido para o ringue. Eu quero ir para o ringue de Exatamente. luta. E não pense em procurar também para conciliar. E a pessoa entra com um espírito belicoso, de guerra, que quando ela vai ver, o tempo vai esmorecer esse espírito e vai fazer com que, se ela continuar com esse espírito e querer ir para a briga, se ela guardar um processo, ela não vai... Será que valeu a pena tanto quanto teria valido tentar um entendimento? Exatamente. E a gente sempre diz, antes é bom que tenha um acordo perfeito. Mas antes um acordo que talvez não seja perfeito, do que uma decisão que pode até ser perfeita, mas vai vir daqui a 2, 3, 4 anos. Então, assim, um apelo que a gente faz... Junto com os traumas, né? Exatamente. E hoje o apelo que a gente faz é que a população procure a Defensoria Pública, sim, para tratar das suas questões de orientação jurídica, mas, sobretudo, que vá com o espírito de tentar conciliar. Porque hoje, nas práticas que a gente já fez em 2017, que a gente vai continuar em 2018, a gente vai tentar acrescentar mais ainda no nosso conjunto de ações, medidas para tentar conciliar. Se a gente entrou no ano passado com cerca de 1.500 novas ações, com muito esforço, com muita dificuldade, a gente também evitou muitas ações. Cerca de 500 assuntos que poderiam virar processo foram resolvidos através de acordo, de conciliações e mediações. Esse é o número de 2017? 2017. Então, parabéns. assim, isso é um número admirável para demonstrar que a Defensoria Pública não é só uma instituição que demanda, que entra com processo, que acumula o judiciário, mas também que a gente também cumpre outro papel que é nosso, que está na Constituição, de poder fazer conciliações. E a nossa atribuição de fazer a conciliação, o acordo, é muito desafiante, Patrick. Um acordo pode durar uma manhã inteira. Então, atendimento, você faz 10 atendimentos, mas acordo, ele é muito desafiante, porque você tem que discutir, no caso de família, a questão da guarda, dos alimentos, como é que vai ficar a divisão de bens. Então, é muito desafiante e pode, às vezes, levar uma manhã inteira. Coisas que talvez o demandante, ao procurar vocês, nem tenha se tocado ainda, nem tenha dos detalhes ainda, né? Ou seja, muitas vezes o cidadão pode chegar de frente a vocês e nem ter parado ainda para raciocinar, né? Pô, mas quem deveria realmente ficar a criança, né? O interesse da criança está sendo colocado em primeiro lugar, nesse caso da família. E, Patrick, olha só, essa situação do apelo para conciliar é muito importante. E não é só um apelo para tentar fazer o acordo, mas é o seguinte também, fazer acordo, mas respeitar o acordo. Porque, assim, a gente tem feito, nos anos passados, a gente fez um número substancial de acordos, só que é um número pequeno, mas ainda existe esse número, de pessoas que nesses acordos, uma das partes está retornando para a Defensoria Pública porque o outro descumpriu o acordo. Então, não basta querer conciliar, mas assinar o papel que lá na frente não vai valer nada. É de respeitar também esse acordo, porque quando um acordo é descumprido, a gente tem meios para cumprir também. Em várias situações de acordo, por exemplo, de cobrança de ajuste de alimentos, que foram feitos no ano passado, a parte saiu com o acordo, assinado por um defensor público, e esse acordo vale igual como se fosse uma sentença que veio de um processo. E se o indivíduo descumpre, achando que aquilo não vale nada, a outra parte, se procurar a Defensoria Pública, vai poder cobrar, inclusive pode até gerar uma prisão de quem descumpriu numa situação dessa em que são os alimentos que deixaram de ser pagos. Certo. Senhores, nosso tempo está passando bem rápido. Eu tenho algumas imagens aqui para a gente ver. Vou pedir para colocar aqui na tela. Aqui é o prédio hoje, né? Só destacando que as imagens que a gente está usando aqui são de arquivo, tá? Não necessariamente são fotos atualizadas, mas para a gente usar como base para discutir algumas coisas aqui. Esse aqui é o prédio hoje que abriga a Defensoria Pública aqui em Marabá, não é isso, doutor José Erickson? E vocês estão vendo aqui na tela que está aqui na frente, né? E é um prédio já que, né, ele foi mudado ao longo dos anos, foi, né, feita uma reforma aqui e outra ali para as necessidades, mas hoje em dia ele também já está defasado. Está sendo construído uma nova sede para a Defensoria Pública lá no bairro Amapá, não é isso? Vai ficar ali bem próximo realmente ao Fórum de Justiça estadual. O que está sendo projetado, qual vai ser a capacidade desse prédio e quando é que deve ficar pronto? Esse prédio atual já tem uma capacidade bem limitada. Se hoje a tua equipe for na Defensoria Pública durante a semana, vai notar que hoje o espaço para receber a população é muito acanhado e já não tem mais condição. Certo. O número de pessoas que procuram a Defensoria Pública, e a gente tem um número que é expressivo, que no ano a gente chega
a quase 10 mil pessoas que 9.600 pessoas. 9 mil pessoas que procuram a Defensoria Pública, demonstra que diariamente pessoas procuram a Defensoria Pública e hoje esse espaço não atende mais aquilo que a população precisa, que é um espaço digno para poder ser recebida. E... Só para destacar que, levando em conta que tem gente que não conhece, que nunca precisou de Defensoria Pública, a sede da Defensoria fica Pública... Fica na Folha 30, essa aí fica na Folha 30. E a nova nova sede... delegacia de polícia. Exatamente. Seccional. E a nova sede que está em fase de avançada de construção, com projeção de conclusão ainda nesse primeiro semestre de 2018, ela vai funcionar não mais na Folha 30, mas exatamente ali no bairro Amapá, na rodovia Transamazônica, e em frente ao fórum. Isso facilita, além da comodidade para o assistido, um espaço adequado para atendimento, vai facilitar muito, porque hoje o assistido que quer ter alguma informação dos seus processos, dos seus assuntos, tem que ir na Folha 30, para depois ir no fórum, que fica no outro lado da cidade. Viagem de ônibus, outra viagem de volta para lá onde vocês... Exatamente, isso é muito sacrificante e a gente espera, com essa nova obra, poder minorar esse drama diário do nosso assistido. Já basta o drama que ele já traz de casa, que é o problema que tem que ser resolvido. Ainda tem que passar por uma via crucis, que é exatamente você ter que peregrinar de órgãos que às vezes ficam distantes. Então isso vai facilitar. O que você já sabe sobre esse novo prédio? Que dimensões ele terá? Espaços? Ele vai ter uma área para acolhimento ao público que é praticamente o triplo da atual, além de triplicar também o número de gabinetes de defensores públicos, o que também vai permitir que a gente possa viabilizar o atendimento. Porque hoje a gente não tem espaço para acolher o assistido e não tem espaço nem para atender. Às vezes a gente não tem como nomear mais defensores, ou até não contar com mais estagiários, porque não tem nem gabinete para poder chamar o assistido para poder conversar e encaminhar o assunto. E com essa nova sede a gente vai ter minimamente resolvido esse problema, que é um problema grave, mas graças ao empenho da atual Defensora Pública Geral, a gente acredita que ainda nesse primeiro semestre a gente vai ter concluído essa obra que é muito desejada. E a importância da sede, Patrick, a importância da sede, ela passa o seguinte: pela nossa dignidade, enquanto defensor público, a gente vai ter uma casa bonita, uma casa confortável. Então, a nossa qualidade de trabalho vai aumentar, a nossa capacidade de trabalho. E, sobretudo, o que eu considero mais importante é a dignidade do nosso assistido. É o bom acolher, é o acolher com dignidade, é para que ele se sinta confortável, para que ele sente, para que ele tenha uma água, tenha um café, tenha um ar-condicionado, para que ele possa esperar, que ele já vem sofrendo a angústia da espera de um processo, de um conflito familiar. E a gente, na nova sede, a gente vai poder acolher. E outro detalhe importante, a privacidade do nosso assistido. Sim. Muitas vezes, nós atendemos a segunda defensoria criminal e a terceira atendemos na sala, no fórum. E muitas vezes chega uma mulher vítima de violência doméstica, que é o cargo que eu ocupo, tem essa atribuição, e ela não fica confortável em falar de uma agressão, de um conflito, numa sala que não tem privacidade. Quando se fala em gabinete de defensor público, não é o luxo de ter um gabinete, mas sim o espaço da privacidade. O espaço para a gente possa acolher. Algumas cidades têm sede própria, como Santarém tem uma sede, não é própria, mas é uma sede confortável, Redenção tem, e Marabá agora vai ser brindada. Então, quem ganha não é o defensor, é a população marabaense, que vai ter um local onde ela pode se sentir confortável e que ela vai ser bem acolhida e que ela vai chegar lá e vai ter privacidade de conversar com o defensor no seu gabinete, ali com o defensor em particular. Muitas vezes lá na nossa sala, quando chega por exemplo, o meu colega, ele atende, eu atendo violência doméstica e crimes dolosos contra a vida, que é homicídio. Já o meu colega já pega tráfico de droga, estupro, roubo, furto. Mas quando chega um caso de estupro, já chegou vezes ele pedir para esvaziar a sala, fiquei só eu, os outros estagiários, é um caso de estupro, eu quero que vocês não se sintam constrangidos, mas aguarde um minutinho ali fora que eu vou conversar com a mãe da vítima e tal, e aí não tem aquela privacidade. Então a nossa sede vem ao encontro de trazer dignidade para o nosso assistido, trazer privacidade e melhorar o atendimento e o acolhimento, porque no fundo o assistido é a nossa razão de ser. Certo. Senhores, a gente vai para mais um rápido intervalo e voltamos em seguida com o último bloco do Observadores.
De volta com o programa Observadores, dessa manhã de domingo, hoje falando aqui sobre o trabalho da Defensoria Pública do Estado do Pará, com 2 membros dessa instituição, o Dr. José Erickson e Alisson. A gente vai olhar aqui mais algumas imagens, eu vou pedir para colocar aqui na tela. Esse aqui é o atendimento hoje em dia, que você estava citando, né, Dr. José Erickson, que já está acanhado, né, pelo número de procuras, 9.600 pessoas, né, só em 2017. Exatamente. Né, mais de 9.600 pessoas. O que é feito aqui nesse momento? Aqui já é feita uma triagem, esse pessoal aqui, muito provavelmente, a grande maioria está chegando a primeira vez, né, para o atendimento? Muitas delas chegando pela primeira vez e outras estão chegando porque já conseguiram agendar para aquele númerozinho que tem ali, que é 129. Tá. Então, esse número 129 é muito importante porque é um número que a pretensão é ter um serviço para evitar as filas de espera toda manhã. Então, o assistido liga no 129, que é uma central que funciona em Belém, e agenda para uma data, e nessa data ela comparece, ela é orientada sobre os documentos que deve apresentar e comparece na Defensoria Pública. Então, qual nesse momento, o tempo de resposta hoje em dia? Se fosse hoje procurar o 129, eu conseguiria já para a semana que vem? Oscila muito. Não conseguiria. A gente está com a média geralmente de 1 mês para diante, assim. Olha. Então, assim, decorre muito da procura enorme que tem. Já esteve pior. Por exemplo, no ano passado, uma pessoa que procurasse a Defensoria Pública só ia conseguir agendamento para daqui a 6, 7, 8 meses. Que é um absurdo, mas decorre do número de pessoas que procuram a Defensoria Pública. E o que a gente questiono isso? Não para expor, obviamente, a gente quer que melhore muito mais que isso aí. E o senhor está dizendo que já melhorou muito, eu acredito. Mas eu estou expondo isso também, principalmente que a pessoa às vezes relaxa, né, e acha assim, não, depois de amanhã eu vou lá na Defensoria Pública, vou ser atendido na hora. Ela pensa que é assim, quem nunca precisou se socorrer da Defensoria. Existe, infelizmente, porque a gente não tem mais defensores públicos, uma fila de espera. 129 permite que o assistido ligue e consiga obter uma data. Só que também uma coisa... O que é perguntado para ele nesse primeiro contato com o 129? Já é pedido o número de documento, alguma coisa assim? O assistido fala qual é o problema e o atendente, que é orientado, já informa sobre documentos que ele deve levar no dia do atendimento com o defensor público. E assim, uma coisa que a gente pede da população é que a gente diariamente também ouve reclamação da população sobre a dificuldade de conseguir a ligação. Quando consegue, daqui a 1 mês, mas o grande problema, às vezes, é conseguir a ligação. É muito importante persistir, porque são 14 linhas apenas que atendem todo o estado do Pará, é uma demanda enorme, mas o horário desse atendimento é de 8, dessa central que funciona de 8 até 16 horas. Então, se no horário de pico, que geralmente é pela manhã, que a população está procurando, está se formando, ela não conseguir, insista pelo período da tarde, que provavelmente ela pode encontrar as linhas com mais possibilidade de conseguir esse contato. Logicamente que tem situações que tem que agendar pelo 129 e tem outras que precisam ser atendidas independente de atendimento, que são situações de urgência, que envolve questão de saúde, um prazo num processo, uma questão de busca e apreensão. Então, também, apesar de, em regra, a gente ter o agendamento pelo 129, mas também temos situações, tem uma cota que é separada diariamente para os atendimentos que não dependem de prévio agendamento. Isso é identificado pelos servidores que estão na triagem. Você estava explicando que o guichê lá hoje é maior que isso aqui. Né? A gente conseguiu criar mais dois computadores para poder fluir mais o atendimento em cada dia. Tá, eu vou colocar mais uma imagem aqui, por favor, e já vamos pedir a participação do Alisson. Tá aqui. Doutor Alisson, isso aqui foi uma ação do ano passado, vocês têm feito ela corriqueiramente. É um mutirão feito em parceria com o Ministério Público e, no caso aqui, uma faculdade particular que tem o curso de Direito. Né? Qual a importância desse tipo de ação? Exatamente, a gente tentar desafogar o Poder Judiciário, fazer acordo, atuar extrajudicialmente. A gente atuando extrajudicialmente, a gente consegue diminuir a fila, a espera, o atendimento. E quem vai fazer o acordo, muitas vezes, não vou fazer acordo porque a pessoa não vai cumprir. Mas não se engane que a pessoa que faz o acordo e não cumpre, nós temos meios jurídicos para cobrir, para conseguir executar aquele acordo. Então, a importância do acordo judicial, nós estamos fazendo em parceria com as universidades, procurar desobstruir a justiça. Procurar fazer acordo, dar celeridade. Né? E a gente faz uma ação cidadã dessa, como o doutor Erickson mencionou,
a gente fez 500 atendimentos em uma semana. 100 pessoas foram atendidas por dia. A pauta que estava para 2018, a gente conseguiu antecipar para 2017. Então, é uma coisa fantástica, é uma das nossas atribuições, fazer a atribuição extrajudicial, mas é como eu te falei, a gente precisa de ter estrutura, a gente precisa de defensor, porque um acordo não é chegar lá, vamos lá fazer o acordo, é assim não. Você tem que conversar, você tem que se preparar para fazer um acordo. Então, a gente, às vezes, precisa de preparo, de mais defensores, mais estrutura para poder fazer um acordo. Esses acordos aí deveriam ocorrer na defensoria. Se a gente tivesse uma sede com auditório, que nós vamos ter, a nossa sede lá na Amapá vai ter auditório, com certeza essas ações seriam feitas na nossa casa. Que vai melhorar, porque né? é muito diferente, Patrick, você fazer aquilo na sua casa. Então, hoje eu atendo no fórum. Só voltando à questão do atendimento, o doutor Erickson mencionou a questão do atendimento cível. O criminal não é direto. Você chega com o defensor, no meu caso, violência doméstica e tribunal do júri, pessoa que tenha cometido um crime doloso contra a vida, um homicídio, ele não vai agendar para daqui a um mês. Ele chega lá, eu atendo, se eu estiver atendendo, eu peço para guardar. E a mulher também que é vítima da violência doméstica, nós atendemos de pronto. Então, a questão do cível é porque são muitas pessoas, são 800 pessoas mês que passam na sede da nossa regional de Carajás. Sim. E lá na terceira vara criminal, na segunda defensoria que eu ocupo, eu atendo por volta de 30 pessoas por mês. Você vê a disparidade. Eu atendo 30 mês e a regional aqui no cível, família, divórcio, guarda, 800 pessoas. Então, é um número assim que salta aos olhos, chama a nossa atenção e que demonstra a importância da nossa instituição para a sociedade. Verdade. Vamos passar aqui mais uma imagem, por favor? Aqui, já de novo com o doutor Alisson, né? Doutor Alisson, a gente sabe que as condições, hoje está em debate nacionalmente as más condições das prisões, né, das unidades prisionais, e são uma questão nacional, né? Ou seja, o governo federal sendo obrigado a investir em prisões federais, os estados admitindo que estão com a falência do seu sistema prisional, das suas casas prisionais, déficit de vagas, né? Ou seja, as pessoas sendo colocadas amontoadas em celas. E eu gosto de dizer, eu como profissional de imprensa, eu procuro não olhar o problema por um viés só, porque eu acho que se a gente olhar por um indicativo só, a gente sempre vai estar errado. Eu penso que está faltando a gente rediscutir o sistema, a nossa forma de sistema prisional, a nossa forma de ressocialização, que é importante, e muitas vezes a sociedade só quer jogar no calabouço, né, como eu falei para vocês, né, a gente quer esquecer a pessoa que cometeu o crime ali dentro da cadeia, e a gente sabe que não é assim que a coisa funciona. O senhor, como defensor público, que lida diariamente com isso, como é que o senhor está vendo a situação hoje no estado do Pará, falando de forma global, né? E que tipos de avanços são necessários para a gente conseguir ter um sistema prisional mais próximo do ideal? Patrick, eu me sinto muito à vontade para responder essa pergunta, porque eu estou na área criminal há 8 anos, aqui em Marabá, né? Fora o tempo que eu atuei na advocacia durante 3. Então, já estou há 11 anos nessa área criminal, observando os dois lados da moeda. E eu percebo que a superlotação carcerária, ela decorre de inúmeros fatores. Não é simples você dizer, o problema da violência é esse, vamos apontar a solução. Não, é uma pleia de fatores que precisa ser observado por nossos legisladores, os nossos políticos. E eu percebo que é o seguinte, nós temos que acabar com essa cultura punitivista. Então, tudo nós vamos punir, tudo nós temos que jogar na cadeia. Não é, você está falando isso porque você é defensor. Não, não é isso. É porque é o seguinte, a lei ela impõe que o juiz, antes de decretar a prisão da pessoa, ele fixe medidas cautelares diversas da prisão. Então, se o juiz pode fixar uma determinada para a pessoa se recolher à noite, para a pessoa não entrar em contato com a vítima, no caso da violência doméstica, ele tem que optar primeiramente por isso, porque a prisão tem que ser a exceção e não a regra. O que nós temos observado é a inversão de valores, que a prisão tem se tornado a regra e a liberdade é a exceção. Então,
O olhar que eu vejo como defensor público é que nós temos que passar para a sociedade que a punição, aprender, você muitas vezes jogando uma pessoa dentro da cadeia, é muito mais prejudicial do que deixar a liberdade. Explico por quê. Lá na cadeia ele vai ter contato com outros presos que fazem parte de facção criminosa. Então ali já vai se formando o núcleo de uma facção criminosa. Lá dentro nós vamos ter que custear a alimentação daquele preso. Então a alimentação, nós temos que custear o transporte daquele preso para o fórum. Então, tudo isso a população não joga na cadeia, mas espera aí, mas por quê? Nós estamos pagando essa conta. Certo, cadeia para aqueles crimes mais graves, um latrocida, um assaltante de banco, um estuprador, não tem que ficar em liberdade. Uma pessoa que comete um crime grave, mas esses crimes mais leves, por exemplo, a pessoa é pego com uma determinada quantidade de droga, já enquadra ele como traficante. Então, se dá para contemporizar aquilo, dizer, olha, essa quantidade, uma pedra, duas pedras, não estou dizendo a legalização das drogas, mas será que ele é traficante mesmo? Vamos ver aqui quais são as posses dele. Vamos ver se ele tem uma casa boa, se ele tem um carro bacana. A gente vê que, na verdade, aquela pessoa ali não é traficante. Aí vai responder por um crime de tráfico, vai para a cadeia, já fica taxado como traficante. Lá na cadeia ele tem contato com facção criminosa. Volta para a rua, não consegue emprego. Volta para a rua e não consegue emprego. Então, assim, respondendo a sua pergunta, eu acho que nós devemos, para contribuir para diminuir a superlotação carcerária, cumprir os objetivos da República que estão estampados no artigo 3º da Constituição. Quais são eles? Primeiro objetivo, construir uma sociedade livre, justa e igualitária. Segundo objetivo, garantir o desenvolvimento nacional. Terceiro, erradicar a pobreza e a marginalização. E o último objetivo, promover o bem de todos, sem preconceitos ou discriminações. Então, a chave, o caminho está aí. É fácil? Não é, é difícil. Né? Então... tratar mais o nós e menos o eu. Nós podemos aí, aqui em Marabá, nós temos o CRAMA, o Presídio Feminino, o CRF, e nós temos o CTMM e o CIAN. O CIAN, até vou pedir para colocar mais uma imagem aqui, que a seguinte é justamente o CIAN. E todos nós, defensores... Que é o Centro de Internação do Menor. Nós temos também uma das nossas atribuições, doutor Érico, que é o defensor responsável pela execução penal, então ele pode falar com mais propriedade sobre os presídios. A gente leva assistência jurídica para aquelas pessoas invisíveis, porque o preso, a pessoa que sai do sistema penal, ele é considerado como invisível pela sociedade. Muitas vezes a sociedade vira as costas para aquela pessoa que cometeu o crime. Então, nós estamos todos os meses, eu, doutor Erickson, nos presídios, fazendo visita carcerária, contribuindo com essa diminuição da superpopulação. Doutor Zé Erickson, já que o Alisson levantou essa bola, tem uma outra questão também que vocês lidam com as famílias. Né? Isso, muitas vezes, aquela pessoa que foi presa é o esteio da família, né? Seria o chefe da família, e aí você, de repente, tem ali uma mãe com 5 filhos, 6 filhos. Como é que é lidar com essa situação? O doutor Alisson pontuou bem. Aquele cidadão que é preso, para muitas pessoas é um invisível, né? Que totalmente alijado das atenções do poder público. Mas para quem ele não é invisível, é para a família dele. Porque para a família dele ele é alguém. Ele é um filho, ele é um pai, ele é um irmão. E essa situação se torna visível para a Defensoria Pública, porque esse familiar não vai ter, talvez, amparo em nenhuma outra instituição, mas na Defensoria Pública, sim. Então, além de todas as demais atribuições, também esse aspecto é muito nobre, porque a gente está lidando com uma pessoa ali que, para o poder público, de forma geral, é um ninguém, é um gasto, é um ônus, é algo que realmente, alguma pessoa que talvez tenha causado mal, tenha que responder no processo, mas para a família, ele é alguém e a Defensoria Pública está ali para zelar pela dignidade dele. Há um dado muito preocupante nessa situação do cárcere, e que o doutor Alisson bem pontuou, sobre a inversão dos valores, de tratar a prisão como regra, quando deveria ser exceção, é que quando os policiais fazem trabalho todo dia de combater a criminalidade, de prender, isso deve ser elogiado. Mas o judiciário deve ter muito cuidado em saber identificar qual é o grau de periculosidade daquele cidadão que está sendo colocado na cadeia, ainda que seja provisoriamente. Porque
um cidadão que tem uma periculosidade baixa, ele pode estar com essa periculosidade acentuada se ele for colocado na cadeia, porque ali ele vai ter que necessariamente por conta da questão de sobrevivência, que isso a gente sabe que é assim que funciona. Ele vai ter que se aliar a alguma das facções criminosas, porque sozinho ele não vive ali, porque o Estado vira as costas para ele. E ele vai ter, ele vai ter apoio de alguém, se não for de uma das facções. Então, o que eu quero dizer com isso? O Estado que deveria contribuir para diminuir com a criminalidade, para desfazer os grupos, organizações criminosas, é esse Estado que exatamente estimula. E é uma forma até de renovar o cadastro dos membros de facções, porque o próprio Estado, que às vezes desnecessariamente mantém essa renovação. Então, assim, faz esse recrutamento, né? Se você tem a figura daquele cara que foi preso por uma situação individual, né? Por um momento de fraqueza, né? Por uma situação social, e de repente você joga ele no recruta do crime, aprendendo a fazer parte de uma facção criminosa. A facção criminosa, ela pega no ponto fraco da pessoa que está presa. O que é que eu sempre falo com isso? A pessoa que está presa, o maior interesse dela, um homicida, por exemplo, que é o que trata com homicidas, pega 12, 15, 18 anos. O grande anseio do homicida, que ele sabe que vai ficar esse tempo todo na cadeia, não é a liberdade. O anseio dele na cadeia é sobreviver. E a facção diz, olha, eu te dou proteção aqui dentro. A pessoa que está presa... E ajuda a família que está fora. E a pessoa, exatamente, a pessoa que está presa, ela quer sair, quer. Mas o interesse dela, que fica 18, 15 anos na cadeia, é sobreviver. A facção ampara aquele e diz, olha, eu te dou proteção, mas tu vai ter que cumprir as regras da nossa facção criminosa. Então, nós temos estados aí da federação, como no caso de Fortaleza, é o estado que a minha origem, né, eu sou cearense. Então, nós estamos vivendo uma crise gravíssima de chacinas por causa das facções criminosas. Os bandidos do Rio de Janeiro e São Paulo conseguiram transferências para o Ceará, ou conseguiram sair através de habeas corpus liminares, mas quando eles foram transferidos lá para o Ceará, eles já plantaram a semente do mal ali no presídio. Então, já criou aquela facção criminosa. Hoje nós temos a GDE, Guardiões do Estado, nós temos o Comando Vermelho e nós temos o PCC. Então, mas o PCC não é do Rio de Janeiro, o Comando Vermelho não é do Rio de Janeiro, o PCC não é de São Paulo. Como é que isso aí surgiu? Os bandidos lá do estado de origem que foram transferidos para o Ceará e ali eles já fizeram o batismo, na linguagem deles, e ali criaram facções. E as pessoas que estão encarceradas no Ceará criaram uma facção, a Guardiões do Estado, que é do Ceará. Então, está criando esse conflito enorme dentro das casas penais. Daí que surge a questão do poder paralelo, né? E aí nós temos que ter cuidado para que isso não venha a surgir aqui em Marabá. Já temos notícia que temos aqui uma facção chamada Primeiro Comando de Marabá. Então, nós temos que ter essa postura para evitar que isso venha acontecer aqui no nosso estado, né? Graças a Deus, muito mais difícil lidar com mais difícil. Nós não temos, graças a Deus, chacinas, né? Nem notícias de facções realmente efetivas, mas isso passa pelo controle da superpopulação carcerária. Não temos, mas temos, infelizmente, todos os elementos que podem propiciar isso. A superlotação carcerária, que não é diferente de todo o país, todo o estado, mas a gente tem todos esses elementos que são preocupantes. Então, é muito importante que o Estado, o Judiciário em particular, possa estar atento para esse aspecto que a Defensoria tem pontuado e batido a cada momento, que situações graves devem merecer a prisão, ainda que seja cautelar, mas situações cuja periculosidade identificada não é assim, não tem razão do Estado fortalecer as organizações criminosas. Não tem o menor cabimento o próprio Estado contribuir para, ao invés de debelar a criminalidade, contribuir para o crescimento da criminalidade. Então, é algo que é incompreensível. Aplicar as famosas medidas diversas, né? Doutores, acabou o nosso tempo, ainda teria muita coisa para a gente conversar, mas já fica aqui o nosso compromisso de uma segunda conversa esse ano ainda, convidados novamente aqui para a gente conversar mais ainda sobre o trabalho da Defensoria Pública. Eu queria, através de vocês, mandar um abraço, desejar sucesso ao trabalho de toda a equipe, todos os defensores, funcionários, servidores da Defensoria Pública aqui em Marabá.
E torcer para que saia realmente esse ano a mudança, o prédio fique pronto, a mudança de vocês para lá e esse sonho também do atendimento ainda mais digno para a população. Doutor Erickson, muito obrigado pela presença. Patrick, eu que agradeço o convite. Bom. Muito honrado de estar aqui participando na presença, juntamente com meu colega aqui, o doutor Alisson. E o trabalho é feito com a contribuição de colegas como o doutor Alisson, mas de outros 9 guerreiros aqui que atuam na regional em Marabá, mas também que contribuem em outros municípios, servidores também, estagiários. É uma equipe de guerreiros que a gente, apesar da nossa limitação, a gente tem conseguido atender a população, se não de uma forma perfeita, ideal, mas minimamente satisfatória. E isso vai contribuir demais também nessa consecução da satisfação, essa nova sede que está na iminência de poder ser inaugurada ainda nesse semestre. E, lógico, a gente tem, em Marabá, a gente tem um número de defensores que não é o ideal, a gente precisa de mais. Mas Marabá precisa ter mais defensores, como vários municípios. E isso passa pela população poder cobrar o seu deputado para a importância de aumentar o orçamento da Defensoria Pública. Porque não adianta instituir um órgão, uma instituição que é para a população carente, sendo que esse órgão não está fortalecido, não funciona da forma ideal e com as condições que a Constituição almeja. Então, é muito importante esse recado para a população e a convocação para a população participar das ações da Defensoria Pública, sempre com o espírito de conciliar também. Ok. Doutor Alisson também, muito obrigado. Eu que agradeço o convite. O Grupo Correio é uma casa de portas abertas para todos nós, o jornal, a televisão, a rádio. Por que eu digo isso? Nós sempre se sentimos acolhidos aqui. Eu sempre falo para os jornalistas que aqui trabalham que trabalhar ao lado da imprensa é trabalhar com segurança, porque se a imprensa está fiscalizando o seu trabalho, é o sinal que você não está pisando na bola. Então, você está sempre correto, sempre prestando contas à sociedade com o Grupo Correio. Então, agradeço o convite. Estamos sempre de portas abertas também à Defensoria para dialogar, para conversar, para fiscalizar as nossas ações. E eu agradeço o convite, me sinto honrado e eu agradeço em seu nome a todos os funcionários, dada a portaria ao chefe maior da instituição, pelo convite, pelo apoio, pela confiança, né, na instituição, Defensoria. Nós sempre estamos trabalhando com parceria e nós precisamos, Patrick, fortalecer a Defensoria. Ano passado recebemos uma comenda de honra ao mérito da Câmara Municipal, apesar de não merecermos, mas agradecemos. Não sabemos se fizemos algo por merecer. Fez uma postagem muito emocionada falando do seu orgulho de pertencer a essa instituição, né? Então, recebemos um título de honra ao mérito daquela Casa de Leis, muito importante, e deixou a gente muito feliz e renovou o ânimo, né, o reconhecimento. Então, muito obrigado pelo convite, estamos de portas abertas e conte sempre com a Defensoria. A Casa do Povo, a casa que acolhe, a casa que não só processa, não entra com ação, uma casa que concilia, a casa que orienta, a casa que promove a cidadania. Muito obrigado pelo convite. Bom, parabéns a vocês e pessoalmente aos dois pela conduta profissional e dedicação a essa causa. A gente agradece a você que nos assistiu nessa manhã de domingo. Um ótimo restante de domingo a todos vocês. A gente volta semana que vem aqui na TV Correio SBT com mais um assunto relevante. Até lá. Programa Observadores. Oferecimento Sinobras. Desenvolvimento sustentável é a nossa marca.